Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Bookcast, o podcast aqui do canal Arqueobook. Aqui é onde a gente, mergulha fundo mesmo nas fontes, nos textos, para tentar entender melhor a história. Isso aí. E hoje o nosso foco é um povo que, marcou demais a história da Europa. Os godos. A gente vai investigar especificamente as origens deles, sabe? As primeiras migrações. Desde aquela lendária Escansa até chegarem lá perto do Mar Negro. Vamos explorar o que as fontes acadêmicas contam sobre godos, ostrogodos, visigodos, nesse comecinho de tudo. Olha, é um começo de história que é fascinante, mas também é um super desafio, né? Porque as fontes que a gente tem, muitas vezes são indiretas, foram escritas bem depois, ou então misturam fatos com lendas. É um jeito que exige uma análise bem cuidadosa. Exato. Nosso objetivo aqui é justamente esse. Tentar navegar nessa complexidade toda e tirar o que for mais concreto sobre essas origens. Exato. É quase como montar um quebra-cabeça, né? Só que faltam peças e outras parecem que nem são da mesma caixa. Exatamente. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembalar isso. A história mais famosa, aquela que sempre aparece primeiro quando a gente fala da origem dos godos, ela vem de um cara chamado Jordanes. Jordanes, isso. Ele é um escritor, parece que de origem gótica mesmo, lá no século VI, mas ele se baseou numa obra que, infelizmente, se perdeu. Que pena. Pois é, uma obra super importante escrita por Cassiodoro. Ele era um senador romano, mas trabalhou para o famoso rei ostrogodo Teoderito, lá na Itália. Ah, sim. Cassiodoro é uma figura-chave nesse período. E essa narrativa do Jordanes, então, leva a gente para onde? Para tal ilha de Skansa, que hoje a gente geralmente pensa que é a Escandinávia, né? Isso. A identificação mais comum é com a Escandinávia. E segundo Jordanes, um rei ancestral, um tal de Berig, teria liderado o povo para fora dessa ilha. E tem aquele detalhe, meio pitoresco. Ele teria feito isso com só 3 navios. Só 3 navios. Peraí, 3 navios. Convenhamos, parece um número mais simbólico, né? Com certeza. Do que literal para carregar um povo inteiro, não acha? Totalmente. 3 navios é muito pouco para uma migração em massa. É mais um elemento da lenda, provavelmente. Faz sentido. Mas a lenda continua, né? Eles teriam desembarcado na costa sul do Báltico, numa área que hoje seria mais ou menos a Pomerânia, na Polônia, ou talvez a Prússia Ocidental. Exato, por ali. E teriam chamado essa nova terra de Gotiscansa. Gotiscanseis, exatamente. Daí a história continua, eles se expandem e, eventualmente, umas gerações depois, começam a se mover para o sul. Mas aí a pergunta que não quer calar é: essa história toda dos 3 navios da Skansan, isso é um relato histórico ao pé da letra? Ah, essa é a pergunta de 1 milhão de dracmas. Muitos estudiosos, tipo um alemão chamado Rolf Haschmann, por exemplo, eles veem essa narrativa não como um diário de bordo, sabe? Mas como o que eles chamam de Sagenform. É um termo técnico, mas quer dizer basicamente um modelo de saga, um mito de origem. Ah, um mito de origem, tipo como os romanos tinham a história de Rômulo e Remo e a loba, ou os gregos com seus heróis fundadores de cidades. Exatamente esse tipo de construção. É uma história feita com um propósito que não precisa ser, factualmente precisa em cada detalhe. Entendi. Agora, isso também não quer dizer que seja pura invenção tirada do nada, né? Outro pesquisador importante, o Reinhard Venskos, ele argumentava que, mesmo sendo uma saga, ela podia conter um núcleo de verdade histórico. Um fundo de verdade. Talvez não uma migração em massa de toda a Escandinávia, mas, quem sabe, a participação de grupos específicos vindos de lá. Talvez da ilha de Gotland, na Suécia. Gotland, o nome é bem parecido com Godo, né? Exatamente. O nome é muito sugestivo. Então, talvez grupos de Gotland tenham participado da formação inicial do povo godo que a gente encontra depois já no continente europeu. Faz sentido.
Talvez tipo um grupo de guerreiros de elite ou uns colonos pioneiros que deram o pontapé inicial ou assumiram a liderança de outros grupos que já estavam ali na região do Vístula. É uma possibilidade bem interessante. Mas o que é realmente crucial entender aqui, e talvez seja um dos insights mais importantes que as fontes dão pra gente, é a intenção por trás da história. A intenção. A intenção de Cassiodoro, que escreveu a versão original que Jordanes usou. Lembra, Cassiodoro estava escrevendo na corte de Teoderico, um rei godo que governava a Itália romana. Certo. Ele queria dar aos godos uma história tão antiga, tão prestigiosa quanto a dos próprios romanos. Era, no fundo, uma jogada política e cultural. Ah, então a história da origem escandinava não era só para contar a gente veio de lá, mas para dizer, olha, nós também temos um passado glorioso antigo, somos tão importantes quanto vocês, romanos. Precisamente, era para construir um pedigree. Cassiodoro usou técnicas da etnografia romana, a chamada interpretatio romana. Interpretatio romana, tipo, interpretar pelos olhos romanos. Isso, interpretar costumes e histórias de outros povos usando as categorias e lentes romanas. Ele conectou os godos com povos antigos que os escritores gregos e romanos mencionavam, como os getas e os citas. Que viviam perto do Mar Negro. Exato, para artificialmente envelhecer a história gótica e dar mais peso a ela. E a origem escandinava, ligando eles a uma terra distante, quase mítica, também servia a esse propósito de criar um passado impressionante. Nossa. Então, a história mais famosa sobre a origem dos godos, ela já nasce com uma intenção política muito clara por trás. Isso muda totalmente o jeito da gente ler, né? Muda tudo. Não é só uma crônica antiga. É uma peça de construção de identidade, de legitimação de poder, lá no século VI. Caramba. E o nome Godo ajuda a gente a entender essa confusão toda de origens? De onde vem essa palavra? O nome em si é outra peça bem interessante desse quebra-cabeça. As fontes dão umas pistas valiosas, sim. Lá no século IV, a gente tem registrado uma expressão na própria língua gótica, Gutiúda. Gutiúda. Tiúda significa povo ou terra. Então, Gutiúda seria algo como o povo godo ou a terra gótica. Isso se referia aos godos pagãos que viviam ao norte do rio Danúbio naquela época. Isso sugere que a forma como eles mesmos se chamavam, ou pelo menos uma forma antiga do nome, era algo tipo Gutans. Gutans, interessante. E esse nome aparece em outros lugares? Ou algo parecido? E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque conecta regiões diferentes. Fontes romanas mais antigas, da época do Império, mencionam um povo chamado Gutones. Gutones. E onde eles viviam? Na região do rio Vístula, no continente. Justamente onde a tradição diz que os godos do rei Berig se estabeleceram primeiro. Opa, coincidência? E tem mais. Ao mesmo tempo, outros autores antigos, como o geógrafo Ptolomeu, mencionam povos lá na Escandinávia, naquela ilha grande, que ele chamava de Scândia ou Thule, com nomes muito parecidos, os Guten ou Gauten. Guten, Gauten. Ptolomeu usou os termos gregos Gutei e Gautoi. Ok, então peraí. Nomes parecidos em lugares diferentes, mas cruciais para essa história. Gutones no Vístula, Guten ou Gauten na Escandinávia, e o próprio povo se chamando de Gutans ou Gutiúda. O que isso realmente sugere? É a mesma galera que se espalhou? São grupos parentes com nomes similares? Ou pode ser só, sei lá, uma coincidência linguística? Essa é a grande questão que alimenta todo o debate. A semelhança nos nomes é inegável, né? E é um dos pilares que sustenta a hipótese da origem escandinava. Sugere algum tipo de conexão. Mas qual tipo? É aí que tá. Pode ser um grupo original que se dividiu, pode ser povos aparentados que compartilhavam um nome parecido, ou talvez o nome tenha viajado com um grupo menor que depois cresceu ou deu nome a outros. A gente não pode afirmar com 100% de certeza qual dessas opções é a correta só com base no nome.
Entendi. E tem aquela lenda da ilha de Gotland que você mencionou antes, né? Ela se encaixa aqui de alguma forma. Sim, essa lenda é interessante também. Existe uma saga medieval da própria ilha de Gotland, lá na Suécia, que conta uma história curiosa. Qual? Diz que a ilha ficou superpopulosa e, para resolver o problema, eles sortearam um terço da população para ser expulsa e procurar novas terras. Um terço. Nossa. É um tipo de narrativa de migração por excesso de gente que a gente encontra em outras tradições também, tipo na história da origem dos anglo-saxões contada pelo monge Beda na Inglaterra. Ah, sim. Lembro disso. O problema, de novo, é que essas sagas medievais não têm data, né? Elas podem até guardar ecos de eventos muito antigos, mas não são fontes históricas precisas para a gente datar uma migração específica que teria acontecido séculos antes. São mais um indício cultural do que uma prova histórica concreta. Entendi. Então, resumindo até aqui, temos a lenda principal de Jordanes, provavelmente com uma carga política forte. Temos os nomes parecidos em lugares estratégicos, que sugerem alguma conexão. E a arqueologia. O que os potes quebrados, as joias, as tumbas, o que os vestígios materiais que o pessoal desenterrou nos dizem? Eles confirmam essa viagem da Escandinávia para o Vístula? Bom, a arqueologia entra na conversa trazendo as suas próprias complexidades e, frequentemente, mais perguntas do que respostas definitivas. Sempre assim, né? Certas culturas materiais, tipo específico de cerâmica, de joia, de arma, há povos germânicos específicos, incluindo os godos. O Cocina. Já ouvi falar. Pois é. Ele propôs que a cultura de Wielbark, encontrada na Polônia, ali na região do Vístula, representava os godos, e que essa cultura tinha características que apontavam para uma origem no sul da Suécia e leste da Dinamarca. Ok, parecia uma ligação direta. Mas essa ideia de que um tipo de pote é igual a um povo específico é algo que a arqueologia moderna vê com bem mais cautela, certo? Quais foram os problemas com essa abordagem mais direta? Exatamente. A arqueologia hoje é muito mais cética com essas equações simples de cultura material igual identidade étnica. O próprio Hashman, que a gente já mencionou, criticou bastante essa abordagem. Certo. Ele e outros apontaram a dificuldade enorme de provar uma migração só com base na arqueologia. E por quê? Porque a cultura material pode mudar por muitas razões, né? As pessoas podem adotar novas modas, novas tecnologias, novos rituais de enterro por contato comercial, por influência cultural, ou mesmo por mudanças sociais internas, sem que ninguém tenha necessariamente migrado de lugar. É como hoje, né? Sei lá, o fato de quase todo mundo usar smartphone não significa que todo mundo veio do mesmo lugar onde ele foi inventado. Ótima analogia, perfeita. E o inverso também vale. Um grupo pode migrar e, por várias razões, não deixar vestígios arqueológicos claros e distintos que os diferenciem logo de cara da população local. Ou podem até adotar rapidamente a cultura material do lugar para onde foram. Ou se só adotou uma nova tendência da época. Então, resumindo a parte arqueológica, não encontraram nenhuma prova cabal, tipo uma assinatura dizendo Bering esteve aqui. Não uma prova direta, incontestável, que ligue a Escandinávia à cultura de Wielbark no Vístula de um jeito que confirme a saga de Jordanes tintim por tintim. Existem semelhanças em alguns artefatos? Sim, existem. Mas também tem muitas diferenças e continuidades locais lá na Polônia. Além disso, o Hackman notou que, embora pareça ter havido uma diminuição populacional em algumas áreas da Suécia na passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, período que poderia coincidir com a suposta migração, isso não prova automaticamente uma imigração em massa. Poderia ser por outras razões. Exato. Mudanças climáticas, epidemias, conflitos locais, outros fatores, a gente não sabe ao certo. Ou seja, a arqueologia não bate o martelo nem para um lado, nem para o outro, deixa a porta meio aberta para a possibilidade de alguma conexão, mas sem aquela confirmação clara que a lenda sugere. Mantém a ambiguidade. Exatamente isso. A arqueologia nos mostra um quadro bem complexo de mudanças culturais, talvez alguns movimentos populacionais na região do Báltico e do Vístula, mas não confirma aquela narrativa simples dos 3 navios de Bering. Ela não refuta completamente a lenda, mas com certeza complica bastante. Ok, então o quadro da origem lá na Escandinávia é realmente nebuloso.
Mas, voltando para a narrativa, seja ela histórica ou lendária, depois de chegarem e se estabelecerem na tal Gothskansa, lá na região do Vístula, o que acontece, segundo a tradição? Eles ficam por lá para sempre? Não. Segundo os Jordanes, eles ficaram naquela região por um tempo considerável. Ele fala em cerca de 5 gerações, o que é um período de tempo bem vago, provavelmente simbólico. 5 gerações? É. E depois teriam começado a se mover para sul, em direção às terras férteis ao norte do Mar Negro, onde hoje é a Ucrânia e arredores. E o que os historiadores pensam sobre esse período no Vístula e essa mudança para o sul? Foi aí que eles realmente viraram os godos que a gente conhece mais tarde na história? Muitos estudiosos acreditam que sim, que essa fase na região do Vístula, não importa exatamente como eles chegaram lá, foi absolutamente crucial. Foi provavelmente ali que ocorreu um processo fundamental que os alemães chamam de Stammesbilden. Stammesbilden. Deixa eu tentar. Formação da tribo. Formação do povo. Algo assim. Exatamente. É o processo pelo qual um grupo étnico, um povo, se forma e desenvolve uma identidade coesa, instituições próprias, uma consciência de si mesmo como uma unidade distinta dos outros. Ah, interessante. No caso dos godos, isso provavelmente aconteceu ali na região do Vístula, talvez pela união de diferentes grupos, quem sabe incluindo os tais migrantes escandinavos, se houve, com populações locais que já estavam lá, tudo isso sob uma liderança que ia se fortalecendo. Uhum. O Enskus, que a gente já citou, ele sugeria que essa fase de assentamento, talvez envolvendo conflitos, conquistas locais, foi o que realmente solidificou a instituição da realeza gótica e criou uma continuidade histórica e étnica. Essa identidade que foi forjada ali seria forte o bastante para sobreviver às migrações e transformações que viriam depois. Ah, então peraí. Talvez essa formação do povo na região do Vístula seja até mais importante historicamente do que a própria origem lá em Skansa, mesmo que essa origem tenha alguma base real. O processo de se tornar godo, de fato, aconteceu mais ali. É uma interpretação bastante plausível, sim, e que muitos historiadores apoiam hoje em dia. O onde eles se tornaram um povo coeso pode ser mais significativo historicamente do que o de onde exatamente vieram todos os seus componentes originais. Faz sentido. E é a partir dessa consolidação que a história começa a ganhar contornos um pouquinho mais nítidos, com a migração para o Mar Negro. É nesse período que começam a surgir nomes de líderes ou reis mais concretos, mesmo que ainda meio lendários. Sim, a tradição que o Jordanes preservou começa a mencionar figuras que parecem estar ali na fronteira entre o mito e a história. Ele fala de um ancestral chamado Ostrogota, pai de um tal Unuio. Figuras bem nebulosas. Mas depois a gente chega em Ermanarico, e este é um nome importante. Ermanarico, por quê? Porque Ermanarico foi um rei dos Greutungos, um dos principais grupos góticos que se estabeleceram ao norte do Mar Negro. E ele é historicamente atestado no século IV por fontes romanas contemporâneas, como o historiador Amiano Marcelino. Ah, então Ermanarico existiu de verdade, não é só lenda. Sim, ele existiu. Agora, claro, a tradição posterior, registrada por Jordanes séculos depois, transformou o Ermanarico numa figura quase mítica, Imagino. atribuindo a ele um reino gigantesco que iria do Mar Negro até o Mar Báltico. Isso é quase certamente um exagero, uma forma de glorificar o passado godo. Mas o Ermanarico histórico, rei dos Greutungodos, lá no século IV, enfrentando a chegada dos hunos, esse é real. Entendi. E os famosos ostrogodos e visigodos? Essas divisões já existiam na época do Ermanarico, lá no Mar Negro, ou isso veio depois? Ótima pergunta. As fontes do século IV, que descrevem os godos ao norte do Danúbio e do Mar Negro, mencionam principalmente 2 grandes confederações tribais, os Térvingos e os Greutungodos. Térvingos e Greutungodos. Ermanarico, como eu disse, era rei dos Greutungodos. Jordanes, escrevendo bem mais tarde, com a sua própria agenda,
Ele era ligado aos Amalares, a linhagem real ostrogoda. Certo. Os Baltos, que depois seria importante para os visigodos, e os Greutongos, que ele já começa a chamar frequentemente de ostrogodos, a sua querida dinastia dos Amalos. E ele claramente dá mais prestígio e antiguidade aos Amalos. Ah, puxando a sardinha pro lado dele. Com certeza. Mas então, Tervingos e Greutungos são os nomes da época, eles são os ancestrais diretos dos visigodos e ostrogodos, tipo Tervingos viraram visigodos e Greutungos viraram ostrogodos. Essa é a ideia que a gente geralmente tem, né? Pois é, mas aqui a gente chega a outro ponto fundamental que pesquisadores como Peter Heder, por exemplo, enfatizam bastante. Não dá para fazer uma linha reta tão simples assim. Tervingos igual a visigodos e Greutungos igual a ostrogodos. Não. Embora existam conexões, continuidades, claro, os grupos que entraram para a história como visigodos, aqueles liderados pelos Baltos, que fundaram reinos na Gália e depois na Espanha, e ostrogodos, liderado pelos Amalos, que governaram a Itália com Teoderico. Eles não são simplesmente os Tervingos e Greutungos do século IV, com nomes novos. Como assim? Eles não são descendentes diretos? São, em parte, claro, mas a formação dos visigodos e dos ostrogodos como entidades políticas e étnicas distintas foi um processo mais tardio e bem mais complexo. Eles foram, na verdade, o resultado de novas configurações, novas alianças? Amálgamas de vários grupos, Ah, incluindo Tervingos, Greutungos e outros povos também, que ocorreram depois de eventos gigantescos como as invasões dos hunos no final do século IV e depois as migrações e das interações super complexas com o Império Romano. entendi. Então, projetar as identidades visigodo e ostrogodo diretamente lá para trás, para o período anterior a esses eventos todos, é o que a gente chama de anacronismo. É ver o passado com os olhos do futuro. Entendi. Ou seja, os times visigodo e ostrogodo que a gente conhece dos livros de história não são exatamente os mesmos times lá do século IV, antes da Grande Pressão dos Hunos. A escalação mudou bastante no meio do jogo, digamos assim, com novos jogadores entrando, novas táticas surgindo. Exatamente essa é a ideia. A identidade gótica era fluida, sabe? Não era um bloco único e imutável. Ela se reconfigurou várias vezes em resposta às pressões, às oportunidades, ao longo de séculos de migração e de contato com outros povos, especialmente com os romanos. Uau, que complexo! Então, fazendo um resumo rápido dessa nossa primeira exploração aqui sobre as origens góticas. A gente começou com a famosa lenda da Scanzá, né? Popularizada por Jordanes, baseada em Cassiodoro, mas que provavelmente tem uma forte carga política para criar um passado prestigioso para os godos da Itália. Aí a gente analisou o nome godo e as conexões linguísticas intrigantes entre o continente e a Escandinávia, Isso. que alimentam o debate, mas não resolvem a questão. A gente viu que a arqueologia é complicada, não confirma diretamente a migração da lenda, mas mostra um cenário de mudanças importante lá na região do Vístula. Exato. E parece que foi justamente nessa região do Vístula que o povo godo realmente se consolidou, num processo de stammesbuilding, building, antes de migrar para o sul, para o Mar Negro. Certo. Lá a gente encontra as primeiras divisões tribais que são historicamente atestadas, como Tervingos e Greutungos, e figuras como o rei Hermanarico, que realmente existiu. E, ponto crucial, a gente aprendeu que os visigodos e ostrogodos que vieram depois não são simplesmente herdeiros diretos desses grupos, mas sim novas formações, que surgiram mais tarde, depois de muita coisa acontecer. Então, o que tudo isso significa? Significa que as origens góticas são muito mais uma tapeçaria complexa, sabe? Tecida com fios de memória, de mito, de política e de processos históricos reais, do que uma linha reta saindo da Escandinávia. Perfeitamente colocado. É um excelente lembrete de como a identidade de um povo é algo dinâmico, né? Algo construído e reconstruído ao longo do tempo. E como as histórias que a gente conta sobre as nossas origens acabam moldando quem a gente acredita ser. Exato.
E a saga dos Godos está longe de terminar aí, claro. Essa foi só a primeira parte da nossa análise aqui no Bookcast. Na nossa próxima conversa, a gente vai continuar essa jornada. Sim. Vamos mergulhar nos primeiros contatos e conflitos importantes dos godos com o gigante da época, o Império Romano, lá na região do Mar Negro. E nas grandes migrações que vieram depois e que, nossa, ajudariam a redesenhar completamente o mapa da Europa. Com certeza. E fica, talvez, uma reflexão final, baseada no que a gente discutiu hoje. Até que ponto um passado construído, como essa saga da Skansa, mesmo que não seja literalmente verdadeiro em todos os detalhes, pode ter sido poderoso? Será que essa crença numa origem comum, numa jornada compartilhada, mesmo que parcialmente mítica, não funcionou como um tipo de cimento social, influenciando as escolhas, a coesão, a resiliência desse povo durante séculos de andanças, de guerras, de transformações radicais? Como será que essas narrativas de origem, verdadeiras ou não, acabam moldando o futuro de um povo? É uma ótima reflexão. Como uma história, mesmo não sendo 100% fato, pode se tornar um motor poderoso para a ação e para a identidade de um povo, né? Fica a pergunta no ar para todo mundo pensar. Muito obrigado por nos acompanhar nessa exploração das fontes aqui no Bookcast do Arqueobook. Esperamos vocês na próxima. Até lá! Seguimos na análise e vamos falar agora sobre os godos em seus primórdios. Como é que era a sociedade, a cultura deles e as primeiras interações desse pessoal com o mundo romano. Vamos tentar montar esse quebra-cabeça com as pistas que temos, né? Relatos antigos, achados arqueológicos. Ok, vamos desembrulhar isso. E olha, já adianto, não é simples não. As fontes que a gente tem, tipo relatos romanos ou histórias escritas bem depois, muitas vezes, sabe, elas se contradizem ou têm lá seus interesses. Exato. E claro, muita coisa se perdeu no tempo, né? Especialmente sobre como eles viviam antes de entrar de vez na órbita do Império Romano ali pelo século V. É um desafio em tanto para a gente que estuda. Sem dúvida. Reconstruir o tecido social, o dia a dia, as crenças dos godos nesse comecinho, é um trabalho bem difícil. Quanto mais a gente volta no tempo, tipo antes do século IV, menos coisa a gente tem, sabe? Fica tudo muito fragmentado. Eis, na Gética, acho que todo mundo que já leu um pouco sobre os godos ouviu falar da ilha de Skansa, o útero das nações. Ah, sim. A Skansa, o rei Berig, os 3 navios. Isso. Uma narrativa bem épica mesmo. Uma narrativa poderosa, com certeza. E que marcou muito a imagem dos godos por séculos, né? Mas é super importante entender o contexto. O Jordanes, na verdade, ele estava resumindo uma obra maior, que se perdeu, de um cara chamado Cassiodoro. Cassiodoro, um senador romano, não era? Que trabalhou para os ostrogodos na Itália. Esse mesmo. Então é muito, muito provável que essa história de origem tivesse um objetivo político, sabe? Bem claro. E qual seria, tipo, dar aos godos uma história tão antiga, tão nobre quanto a dos romanos, dos gregos, para se equiparar? Exatamente por aí. A ideia era criar uma identidade forte, um passado glorioso, que de certa forma legitimasse o poder gótico na Itália, né? Colocasse eles no mesmo patamar da tradição clássica. Por isso, a gente tem que ler a Gética com um pé atrás, sabe? Não como um relato histórico puro e simples. Entendi. Essa ideia de uma origem única, lá na Escandinávia, Skansa, provavelmente é uma simplificação. Talvez até uma construção feita bem depois. E a arqueologia? O que ela diz? Confirma essa viagem da Escandinávia? Olha, a arqueologia, ela complica um pouco essa história linear da Gética. O que a gente vê é o surgimento, lá pelo século I d.C., na região da Polônia, hoje Polônia, de uma coisa que os arqueólogos chamam de cultura de Wilberg. Wilberg. E o que define essa cultura? Basicamente um tipo específico de cerâmica, um jeito de enterrar os mortos sem armas, o uso de círculos de pedra, coisas assim. E essa cultura material ela vai se expandindo devagarinho para o sudeste, sabe? Ao longo dos séculos, 2, 3. Ah, então não foi aquela migração de uma vez só, como nos 3 navios do Berig que o Jordanes conta? Parece que foi um processo bem mais longo, mais complexo. Essa expansão da cultura de Wilberg acaba levando à formação, já na Ucrânia, na Moldávia, de outra cultura, a Chernyakhov,
lá pelos séculos 3 e 4. Chernyachev. E essa era diferente? Sim, ela é mais misturada. A gente vê influências de povos que já estavam lá, tipo sármatas, dácios, talvez até alguns grupos proto-eslavos. E também uma conexão muito forte com o mundo romano das províncias ali perto. A cerâmica é mais variada, os enterros também mudam. Nossa, isso é fascinante. Quer dizer que teve mistura, interação, não era um povo isolado andando por aí. Exatamente. E aí entra um ponto super importante, metodológico mesmo. A gente não pode simplesmente colocar um sinal de igual entre uma cultura arqueológica, que a gente define por objetos, né, e um povo ou etnia que aparece nos textos antigos. Ah, tipo, não dá pra dizer que todo mundo da cultura Wilbark era godo. Isso. Uma mesma cultura material pode ter sido usada por grupos diferentes. Ou um mesmo grupo étnico pode ter mudado suas coisas, seus costumes ao longo do tempo, ou ao se misturar com outros. Associar Wilbark e Chernihiv diretamente aos godos da Gética é tentador, mas é arriscado. Entendi. Essas culturas provavelmente são o contexto arqueológico onde esses grupos que depois a gente vai conhecer como godos se desenvolveram e interagiram com outros povos. Faz sentido. A arqueologia mostra movimento, mistura, e a narrativa dos Jordanes busca uma origem única, grandiosa. E para complicar ainda mais as fontes escritas, os Jordanes citam um historiador mais antigo ainda, um tal de Ablábio, que teria sido a fonte dele para descrever Skansa e os vizinhos dos godos. Ah, Ablábio. Esse nome é um mistério que intriga os historiadores há séculos. Jordanes fala dele como uma autoridade, né? Um notável descritor dos godos. Mas a gente não sabe quase nada sobre o cara. Quem foi, viveu quando, escreveu em grego, latim, era godo, romano. Imagino que existam teorias, né? Muitas. No século XIX, tentaram dizer que ele era o Déxipo, um historiador grego do século III, que escreveu sobre as invasões góticas da época dele. Outros achavam que podia ser um godo letrado, escrevendo sobre o seu próprio povo. Mas a verdade é que, assim, prova concreta, nenhuma. Ablábio continua sendo um fantasma. E por que isso é importante? Para que ficar quebrando a cabeça com um autor que ninguém conhece? Porque mostra como a nossa base de conhecimento sobre as origens dos godos, quando a gente se baseia só em textos tardios como o do Jordanes, é frágil, sabe? Se a fonte principal dele para a parte mais antiga é alguém sobre quem a gente não sabe nada, isso só reforça que a gente precisa ter cautela. E cruzar com outras fontes. Exato. Cruzar com a arqueologia, com autores que viveram na época dos eventos, quando a gente tem, mostra como as histórias são construídas, transmitidas, muitas vezes com buracos, com possíveis distorções pelo caminho. Total sentido. Bom, se a origem é meio nebulosa e a identidade inicial talvez fosse mais fluida do que a Gética faz parecer, como é que a gente pode pensar a sociedade gótica antes das grandes migrações para dentro do Império? Olha, com base nas fontes do século IV e no que a gente consegue interpretar da arqueologia, a imagem que surge é de uma sociedade menos centralizada, menos unificada do que os reinos que eles vão formar depois. Parece que ser godo nessa época era algo mais aberto, talvez. Como assim, aberto? As confederações de tribos ou os grupos liderados por chefes guerreiros parecem que conseguiam incorporar aliados de outras origens. Outros grupos germânicos orientais, por exemplo, ou até populações que já viviam na região. Ah, então as fronteiras entre godos e, sei lá, gépidas ou vândalos não eram tão definidas assim. Provavelmente não, especialmente no começo. As lealdades talvez fossem mais com líderes específicos, com o grupo de guerreiros deles, do que com uma ideia de etnia gótica única e fechada. As rivalidades entre esses nobres e seus grupos armados parecem ter sido um motor importante ali na região ao norte do Danúbio e do Mar Negro. Interessante. E essa capacidade de formar grupos flexíveis, de absorver gente de fora, pode ter sido uma das chaves para o sucesso deles, depois para a resiliência deles? Essa capacidade de formar grupos flexíveis, de absorver gente de fora, pode ter sido uma das chaves para o sucesso deles depois, para a resiliência deles. E aquela divisão clássica, visigodos e ostrogodos, já existia nessa época mais antiga? Opa, esse ponto é crucial. E muita gente confunde isso.
Essa divisão clara e os próprios nomes Visigodo, Godo do Oeste, e Ostrogodo, Godo do Leste, isso só vai se consolidar mais tarde. Mais tarde quando, mais ou menos? Provavelmente já dentro do Império Romano ou no contexto das migrações mesmo, da formação dos reinos na Gália, na Espanha, na Itália. Isso é coisa do final do século IV para frente, século V. Então como é que as fontes da época, lá do século IV, chamavam eles? Quem escrevia na hora? Os autores contemporâneos, como o Amiano Marcelino, um historiador romano excelente, que escreveu sobre as guerras góticas dos anos 370, usam outros nomes. Ele fala principalmente em Térvingos e Greucungos. Térvingos e Greutungos. Certo. E onde ficava cada um? De modo geral, os Térvingos estavam mais a oeste, provavelmente ali entre os rios Danúbio e Dniester, na antiga Dácia e arredores. Eles são ligados a líderes como o Atanarico. Atanarico. Lembro desse nome. Já os Greutungos parece que ocupavam as terras mais a leste do rio Dniester, nas estepes onde hoje é a Ucrânia. Figuras como o rei Hermanarico e depois aqueles líderes, Alateu e Safrax, que fugiram para os romanos quando os hunos chegaram, são associados aos Greutungos. O rio Dniester talvez servisse como uma divisão meio informal entre eles. Isso me lembra aquela história curiosa do pacto do Atanarico, o líder tervíngio, com o imperador Valente em 369. Não teve um negócio diferente ali? Teve sim. É um episódio muito interessante. Dizem os relatos que o Atanarico tinha jurado para o pai dele que nunca ia pisar em solo romano. Aí, depois de uma guerra bem pesada para os dois lados, precisavam fazer a paz. E como resolveram? A solução foi genial. Fizeram um encontro e assinaram o tratado numa barca ancorada no meio do rio Danúbio. Assim, nem o Atanarico quebrava o juramento entrando em Roma, nem o imperador precisava se arriscar em território bárbaro. Que diplomacia criativa! Mostra bem a importância simbólica da fronteira do Danúbio, né? Mas também a necessidade de achar saídas práticas. Exatamente. Mostra a complexidade das relações ali, mesmo com todo o conflito. E reforça por que é importante usar os termos certos. Para o período antes dos hunos chegarem, 375 e 376, Tervingos e Greutungos são os nomes mais precisos que a gente tem nas fontes da época. Entendi. Usar Visigodo e Ostrogodo para descrever esses grupos no século IV é um anacronismo. É projetar uma realidade posterior que pode acabar distorcendo como a gente entende a situação daquele momento. O próprio Jordanes, lá no século VI, já usa Visigodo, Ostrogodo e aplica para o passado, o que ajudou a criar essa confusão. Entendido. Tervingos e Greutungos no século IV. E a relação desses grupos com Roma antes daquela crise famosa que levou à Batalha de Adrianópolis em 378. Era só guerra? Não, de jeito nenhum. A relação era bem mais complexa e antiga já. Adrianópolis foi um momento dramático, claro, mas não surgiu do nada. Tinha períodos de guerra, sim, muita tensão, mas também tinha coexistência, comércio, até aliança. Um exemplo de guerra importante antes disso foi em 332. 332. O que aconteceu? O imperador Constantino o Grande entrou numa briga entre os godos, provavelmente os tervingos, e os sármatas, que eram aliados de Roma na época. Constantino mandou um exército grande, liderado pelo filho dele, o futuro Constantino II, e os godos, junto com os aliados deles, os Taifali, levaram uma surra. Nossa! E quais foram as consequências? Roma deve ter apertado eles. Sim. E isso mostra uma mudança na política romana. Os tratados que existiam antes foram rasgados. Roma parou de pagar aqueles subsídios anuais que costumava dar para alguns chefes góticos para manter a paz e ter apoio militar. Muitos Taifali que foram capturados foram deportados, mandados à força para dentro do Império, lá para a Frígia, na atual Turquia. Qual era a ideia de Constantino com isso? A mensagem era clara. Ele queria reafirmar o domínio romano, talvez até reocupar partes da Dácia, que Roma tinha abandonado no século anterior, e neutralizar a ameaça gótica ali no Danúbio. Os relatos da época falam em números gigantes de mortos entre os godos, não só na batalha, mas de fome e frio depois. E essa ação do Constantino não foi um caso isolado, sabe? Ela faz parte de uma política imperial mais ampla, que já vinha desde o fim do século III de tentar estabilizar e controlar as fronteiras de um jeito mais firme. Isso incluía tanto essas campanhas militares para punir,
quanto fazer novos acordos, os chamados foedos. Foedos? O que era isso exatamente? Um tipo de tratado? Isso, eram tratados formais entre Roma e um povo bárbaro. Esses acordos podiam variar muito, mas geralmente criavam relações de aliança ou até de vassalagem. Podia incluir a obrigação do povo federado, de mandar tropas para o exército romano. Em troca de quê? Dinheiro, comida? Isso, em troca de subsídios, ouro, alimentos, ou permissão para se estabelecer perto da fronteira, direitos de comércio. Aquele tratado que o Atanarico fez com o Valente em 369 na Barca eram feudos. Antes da Guerra de 332 também já existia algum tipo de acordo. Então a relação tinha guerra, mas também diplomacia, tratados. E comércio, que era super importante para os dois lados, embora Roma às vezes cortasse o comércio como forma de pressão política, como o Valente fez antes da guerra nos anos 360. E, talvez o mais importante pensando a longo prazo, o serviço militar. Godos lutando por Roma. E na campanha do imperador Juliano também. Essa presença gótica nas fileiras romanas era constante, criava laços, conhecimento mútuo. Nossa, isso pinta um quadro bem diferente daquela imagem simplista de romanos contra bárbaros, né? A interação era o tempo todo, de várias formas. Com certeza. E essa interação não era só ali na fronteira militar do Danúbio, não. Pensa na Dácia, por exemplo. Mesmo depois que as legiões romanas saíram oficialmente, lá no século III com Aureliano, a região não virou um deserto. Tinha gente lá ainda. Sim, populações que falavam latim, que tinham cultura romana, continuaram lá, godos e outros grupos se estabeleceram, e tudo isso continuava recebendo influência econômica, cultural dos centros comerciais gregos na costa do Mar Negro, tipo a cidade de Óbia. E essa influência do Mar Negro podia chegar tanto nos tervingos quanto nos greutungos que ficavam mais para lá? Muito provavelmente. Essa via de contato pelo Mar Negro, que ligava também ao Reino do Bósforo, lá na Crimeia, pode ter sido tão importante para os greutungos que estavam mais a leste, quanto a fronteira do Danúbio era para os tervingos. Isso muda um pouco a ideia de que os greutungos eram mais isolados, né? Exato. Desafia essa ideia. A aculturação, a adoção de bens de luxo romanos, o conhecimento sobre o mundo mediterrâneo, isso chegava por vários caminhos, não só pela fronteira do rio. Então, o que tudo isso significa? Que essa longa história de interação complexa, guerra, comércio, tratados, serviço militar, influências culturais de vários lados, já estava, de certa forma, moldando os godos muito antes deles entrarem em peso no Império, lá em 376. Exatamente. Essa dinâmica inicial, com seus conflitos e cooperações, provavelmente teve um papel fundamental em como os diferentes grupos góticos iam responder aos desafios, as oportunidades que vieram com a pressão dos hunos e a entrada no mundo romano. Faz sentido. E levanta uma questão importante, né? Será que essa interação complexa, às vezes tensa, preparou o terreno para a capacidade incrível de adaptação e também de confronto que eles mostraram nos séculos seguintes? Exploramos hoje, então, essas origens meio nebulosas dos godos, a dificuldade que a gente tem para definir a identidade e a sociedade deles no começo, usando fontes que nem sempre são fáceis de interpretar, né? E demos uma olhada nesses primeiros contatos com o Império Romano, que eram bem mais antigos e complicados do que só a Batalha de Adrianópolis. Vimos como é importante analisar com cuidado narrativas como a do Jordanes e comparar com a arqueologia e com quem escreveu na época, como Amiano Marcelino, e fica uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Essa fluidez inicial que a gente falou, essa capacidade de formar confederações, de absorver outros grupos, junto com essa relação de amor e ódio, digamos assim, com Roma, ora inimigos, ora aliados, parceiros comerciais, como será que essa combinação única de fatores influenciou o que aconteceu depois com os godos? Será que essa experiência lá dos séculos 13 e 4 não é a chave para entender não só como eles sobreviveram, mas como conseguiram construir reinos tão importantes em cima do que tinha sido o Império Romano no Ocidente? Na sequência, a análise deste tema continua. Seguimos falando sobre os godos e vamos falar agora sobre a romanização e a conversão ao arianismo, com um foco especial no papel, assim, absolutamente crucial de uma figura-chave, o Filas.
Estamos mergulhando no século IV, né? Um período anterior àquela grande virada de 376 com a chegada dos hunos, uma época em que a interação entre godos e romanos se torna, mais intensa e multifacetada do que talvez a gente imagine de cara. É uma fase fundamental, sem dúvida. Ainda não estamos falando daquelas migrações em massa para dentro do Império que viriam depois, né? Mas sim de um contato constante, às vezes tenso, às vezes mais colaborativo, ali na fronteira do Danúbio. Uhum. Conflitos existiram, claro, como as campanhas do Imperador Valente, lá entre 367 e 369, contra os Térvingos, que eram um dos principais grupos góticos da época, liderados por Atanarico. Atanarico, essa figura aparece bastante. Sim, ele é importante. E essas campanhas, olha só, terminaram num tratado, o que já mostra, né, que a relação não era só de guerra. Tinha negociação, tinha uma complexidade ali. Entendi. Um tratado. Exato. E antes disso, o próprio Constantino já tinha tido seus atritos e firmado acordos com os godos lá por 332. É justamente nesse cenário, sabe, de idas e vindas, de conflitos e acordos, que a figura de Úfila se torna tão significativa. Certo, então vamos explorar essa figura. Quem exatamente foi Úfilas? Qual era o propósito dele nesse contexto tão complexo da fronteira romana? Olha, as fontes sugerem que Úfilas tinha uma origem bem interessante. Provavelmente gótica, sim, mas talvez com raízes familiares na Capadócia, que era uma região de cultura grega. Ah, que mistura. Pois é. Essa mistura já o coloca desde o início como uma espécie de ponte cultural, né? Ele se tornou bispo e a missão dele era clara: evangelizar os godos. Os godos que estavam onde? Dentro ou fora do Império? Fora. Aqueles que viviam ao norte do Danúbio, fora das fronteiras do Império. Ele dedicou cerca de 7 anos iniciais a essa tarefa diretamente em território gótico. Só 7 anos? Atuando lá diretamente entre os godos? Parece pouco tempo para uma missão de evangelização tão grande, não? Teve dificuldade? Com certeza teve. Muita dificuldade. 7 anos foi pouco. E a missão enfrentou uma resistência, assim, considerável. Havia um forte sentimento anticristão entre facções góticas importantes, talvez personificadas justamente na figura do Atanárico, que as fontes retratam como um defensor ferrenho das tradições pagãs góticas. Aquele mesmo do tratado? O próprio... Ele parecia ver o cristianismo não só como uma religião estrangeira, mas tipo como um veículo da influência romana, sabe? Algo que ele desconfiava profundamente. Essa resistência toda culminou na expulsão de Úfilas e dos seguidores cristãos dele das terras góticas. Nossa, então ele foi expulso do território que ele queria converter. E para onde eles foram? Ele e essa comunidade de cristãos góticos? Buscaram ajuda do outro lado da fronteira. Com os romanos. Exatamente, foi o que fizeram. Buscaram refúgio no Império Romano e foram acolhidos, veja bem, pelo imperador Constâncio II. Esse é um detalhe importante, a gente já volta nisso. Constâncio deu permissão para eles se estabelecerem na província da Mésia Inferior, ali perto da cidade de Nicópolis, a de Istron, onde hoje é a Bulgária. Uhum. E aqui tem um ponto fascinante. Úfilas viveu ali dentro do Império por mais de 35 anos, praticamente o resto da vida produtiva dele. Foi nesse longo período, já imerso no ambiente romano, que ele provavelmente realizou a obra mais duradoura e impactante dele. E essa obra, imaginam, é a famosa Bíblia Gótica, né? A tradução das escrituras para a língua dos godos? Precisamente essa. Mas, antes de traduzir, era preciso criar a ferramenta, né? Úfilas é amplamente creditado pela criação do alfabeto gótico. Uau! Pense na magnitude disso, dar a um povo uma forma sistemática de registrar sua própria língua pela primeira vez. Não era só sobre religião, entende? Era sobre dar aos godos a capacidade de criar documentos escritos, registros, talvez até leis ou narrativas próprias, num mundo cada vez mais dominado pela cultura escrita greco-romana. Criar um alfabeto, que coisa monumental. Como era esse alfabeto gótico? Foi uma invenção totalmente original ou ele se baseou em algo que já existia? Foi uma criação muito engenhosa. Uma adaptação, na verdade.
O Filas usou o alfabeto grego como base principal, o que faz sentido, né? Dado o background cultural dele e a influência grega no Oriente Romano. Claro. Mas ele não parou por aí. Incorporou também letras do alfabeto latino e, olha que interessante, alguns caracteres derivados das runas germânicas. Runas. Aquelas que os godos já usavam. Exatamente. Que eles já conheciam e usavam, ainda que talvez de forma mais limitada ou ritualística. Há até quem sugira que, ao incorporar elementos rúnicos, o novo alfabeto gótico pudesse ter dado ou recebido uma dimensão meio sagrada ou especial aos olhos dos próprios godos. Que interessante essa mistura de influências, né? Grega, latina, rúnica. Reflete talvez a própria posição dos godos ali entre diferentes mundos culturais. E, bom, com esse novo alfabeto em mãos, ele então se dedicou à tradição da Bíblia. Como foi esse processo? Deve ter sido um trabalho gigantesco. Colossal. Sem dúvida, um dos maiores empreendimentos intelectuais da época relacionados aos povos germânicos. A tradição, que foi registrada por historiadores antigos, como Filostórgio e Susomeno, diz que o Úfilas traduziu a Bíblia inteira, com uma notável exceção: os livros dos reis, do Antigo Testamento. Os livros dos reis, justo aqueles cheios de guerras e histórias de monarcas guerreiros. Tem alguma teoria sobre o porquê dessa omissão? Será que o Filas achou que os godos já eram, digamos, inclinados à guerra e não precisavam de mais incentivo bíblico nesse sentido? Essa é a especulação clássica, né? Baseada nesses relatos antigos. A ideia de que ele temia inflamar ainda mais o espírito guerreiro gótico é pitoresca, mas sinceramente a gente não tem confirmação da razão exata nas fontes diretas. O que é crucial é reconhecer o esforço gigantesco. Provavelmente não foi obra de um homem só, né? Imagino que não. A tradução deve ter sido um esforço coletivo da comunidade de Úfilas, lá na Meséia, ao longo de muitos anos. Pensa nos desafios, como adaptar a sintaxe complexa do grego bíblico para a estrutura da língua gótica. Como encontrar ou até criar palavras góticas para conceitos teológicos, filosóficos, abstratos, que talvez não tivessem equivalentes diretos. Um baita desafio linguístico e cultural. Exato. E há evidências dessa dificuldade. Um prefácio no manuscrito latino posterior, o Codex Brixianus, menciona umas anotações chamadas vultras. Elas aparentemente acompanhavam algumas traduções góticas, explicando as raízes gregas ou latinas de termos góticos específicos usados por Úfilas ou pelos colaboradores dele, talvez para garantir a fidelidade ou a clareza da tradução. Nossa, isso demonstra um cuidado filológico impressionante. E é irônico pensar que essa tradução, talvez feita com a esperança de um dia ser usada para converter mais godos lá ao norte do Danúbio, acabou tendo sua maior sobrevida e importância justamente porque os godos, mais tarde, migraram e se estabeleceram dentro do Império, né? Precisamente. O famoso Codex Argentius, aquele manuscrito espetacular em púrpura com letras de prata e ouro, é um testemunho disso. Produzido séculos depois, já no reino ostrogodo na Itália, preservando parte dessa tradução monumental. Exatamente. A sobrevivência da obra está totalmente ligada ao destino posterior dos godos no mundo romano. E isso nos leva a outro ponto crucial sobre o trabalho de Úfilas e da comunidade dele. A forma específica de cristianismo que eles adotaram e disseminaram foi o arianismo. Arianismo. A gente ouve esse termo bastante quando se fala da igreja primitiva. Poderia nos lembrar o que diferenciava o arianismo do que se tornou a corrente principal do cristianismo, o catolicismo niceno? E por que Úfilas e seus seguidores eram arianos? Bom, basicamente, a principal diferença teológica estava na natureza de Cristo. O arianismo, influenciado pelos ensinamentos lá do presbítero Ário de Alexandria, sustentava que Jesus Cristo, o Filho, foi criado por Deus Pai e, portanto, era subordinado a ele, não coeterno ou da mesma substância divina. Entendi. Diferente da Trindade, como a conhecemos depois. Isso. Já a doutrina nicena, que foi estabelecida no Concílio de Nicéia em 325 e que eventualmente prevaleceu como ortodoxia católica e ortodoxa oriental, afirmava a divindade plena de Cristo, consubstancial e coeterno com o Pai. Agora, por que Úfilas era ariano? Isso está diretamente ligado ao contexto político-religioso da época, sabe? Úfilas foi consagrado bispo por volta de 341, durante o reinado do imperador Constâncio II,
o mesmo que acolheu os godos de Úfilas na Mésia, lembra? Sim, você mencionou. Pois então, Constâncio II era um simpatizante declarado do arianismo, e essa corrente tinha uma força enorme no Oriente do Império Romano naquele período. A adesão de Úfilas ao arianismo não foi, assim, uma escolha isolada ou teologicamente excêntrica para a época e para o local. Refletia a corrente dominante na parte do Império com a qual ele e sua comunidade tinham contato direto e de onde recebiam apoio. Entendi. Então, a adoção do arianismo pelos godos e Úfilas estava muito ligada às circunstâncias políticas e religiosas do Império Romano Oriental no século IV. Faz sentido. Mas essa escolha teve consequências para os próprios godos? Gerou divisões internas, considerando que havia pagãos e talvez até outros cristãos entre eles. Sim, gerou divisões e tensões significativas. Temos relatos que indicam atritos claros. Primeiro, aquela tensão que já falamos entre os pagãos tradicionalistas, como os liderados por Atanarico, e os cristãos em geral, que levou à perseguição e expulsão inicial de Úfilas. Certo. Depois, mesmo entre os godos que interagiam mais com o Império, a questão religiosa era um fator de diferenciação e potencial conflito. Provavelmente, havia godos que aderiram ao arianismo de Úfilas, talvez alguns poucos que tivessem contato com o cristianismo niceno e muitos que permaneciam pagãos. Uma mistura complexa. Muito. E essas diferenças religiosas podem ter se alinhado, em parte, com divisões políticas ou tribais. Vemos, por exemplo, o contraste entre Atanarico, mais resistente à influência romana e cristã, e outro líder importante que surge um pouco depois, Fritigérano, que liderou a grande travessia do Danúbio em 376, buscando refúgio no Império. Ah, Fritigérano, da Batalha de Adrianópolis. Esse mesmo. Ele parece ter sido mais aberto à conversão, ou pelo menos a usar o cristianismo, provavelmente o ariano, como uma ferramenta diplomática com os romanos. A religião se tornou mais um elemento na complexa política interna gótica daquele período. Isso sugere, então, que essa conversão ao arianismo, a própria figura de Úfilas como esse intermediário bilíngue, bicultural, a criação de um alfabeto, tudo isso pode ser visto como parte de um processo mais amplo de romanização dos godos, mesmo antes da Grande Migração de 376? Ou romanização seria um termo muito forte aqui? Romanização é um termo útil, sim, mas a gente precisa usar com cuidado, entendendo como um processo gradual e, importante, de mão dupla, de interação e influência mútua. Não só uma imposição unilateral romana. Certo, uma via de mão dupla. Exato. O que a gente vê no século IV, antes de 376, é justamente isso. Uma intensificação dessa interação na fronteira do Danúbio. Isso incluía godos servindo como soldados no exército romano, às vezes em unidades próprias, às vezes individualmente. Roma precisava desses guerreiros, né? Para guarnecer suas vastas fronteiras. Uma necessidade mútua, talvez. Em certo sentido, sim. Incluía também relações comerciais que, embora pudessem ser interrompidas por conflitos, era uma constante. Incluía acordos diplomáticos formais e tratados como aqueles que mencionamos com Constantino e Valente. E, fundamentalmente, incluía essa influência cultural e religiosa, exemplificada perfeitamente por Úfilas. Ele personifica isso, né? Totalmente. Um godo com raízes greco-romanas, educado provavelmente em contexto imperial, que usa alfabetos greco-latinos como base para criar uma escrita gótica e que adota e dissemina uma vertente do cristianismo que era prominente dentro do Império naquela época. Tudo isso contribui para uma crescente familiaridade e interpenetração entre as duas culturas, muito antes da crise una forçar uma mudança radical. E como a ideia dos godos como federati se encaixa nisso? Aqueles aliados bárbaros que Roma assentava em seu território em troca de serviço militar, esse conceito já estava em jogo nesse período, antes de 376? Olha, o status formal de foederati, com grandes grupos góticos recebendo permissão para se assentar em território romano sob seus próprios líderes, em troca de obrigações militares bem definidas, isso se tornou uma política mais explícita e de larga escala depois dos eventos de 376 e 382, culminando naquele acordo famoso firmado entre o imperador Teodósio I e os godos após a desastrosa Batalha de Adrianópolis. Ah, então foi mais tarde. A formalização em larga escala, sim.
No entanto, as interações anteriores que a gente descreveu, o serviço militar gótico, os tratados, a própria longa residência da comunidade de Ulfilas na Mésia certamente pavimentaram o caminho para esse tipo de arranjo. Essas experiências prévias criaram precedentes, sabe? E uma certa familiaridade com a ideia de cooperação militar e coexistência, embora sempre tensa. Prepararam o terreno, digamos assim. Exatamente. Ulfilas, com sua vida e obra transpondo as fronteiras culturais e geográficas, ele personifica essa fase de preparação. Essa construção gradual de pontes, ainda que frágeis e muitas vezes contestadas, entre o mundo gótico e o romano, pontes que tornariam o conceito de foedos, de tratado, de aliança, uma opção viável, ainda que problemática no futuro. Fica claro, então, que Ulfilas não foi apenas um tradutor religioso. A vida e a obra dele são uma lente extraordinária para a gente observar a complexa dinâmica cultural, religiosa e política entre godos e romanos no século IV. Ele está no centro da criação de uma identidade gótica escrita, da divisão religiosa interna e desse processo gradual de interação que preparou o terreno para as transformações dramáticas que estavam por vir. Sem dúvida, ele é uma figura indispensável para entender esse período. A criação do alfabeto e a tradução da Bíblia não foram só atos de fé, foram atos de profunda consequência cultural e política. Deram aos godos ferramentas para navegar e se afirmar no mundo romano, mesmo que de forma conflituosa. E a escolha do arianismo, embora ligada ao contexto imperial da época, marcaria a identidade religiosa gótica por séculos, diferenciando-os da população católica romana e sendo, por vezes, fonte de atrito e justificativa para conflitos. Mas, como você disse, esse cenário de interação na fronteira, por mais intenso que fosse, estava prestes a ser rompido. A chegada dos hunos, vindo das estepes, introduziria uma pressão externa avassaladora que mudaria radicalmente a natureza da relação entre godos e romanos. É uma ótima ponte para o que vem a seguir. Fica essa imagem de Ulfilas como essa figura complexa, um produto e um agente dessa interação fronteiriça, cujo legado foi preservado justamente pela intensificação dessa mesma interação, que logo se transformaria em algo muito, muito diferente. Então, na sequência, continuaremos nossa análise, explorando exatamente essa ruptura, o que aconteceu quando a pressão una empurrou os godos desesperados para dentro das fronteiras do Império, transformando interação e migração em massa e, eventualmente, em conflito aberto. A história continua. Seguimos falando sobre os godos e vamos falar agora sobre o período turbulento do final do século IV. Um momento, assim, de imensa pressão e transformação para esses povos, né? Marcado especialmente pela chegada dos hunos e, claro, no início da separação que, eventualmente, levaria às identidades visigoda e ostrogoda. Exato. As fontes que a gente tem aqui pintam um cenário bem complexo, sabe? Cheio de interações tensas com o Império Romano, já mostrando sinais de fragilidade e, bom, essa onda avassaladora vindo do leste. Sem dúvida. Temos relatos que detalham não só batalhas, mas a própria evolução política, social desses grupos em meio a tanto caos. A ideia aqui é tentar entender como esses eventos forjaram caminhos diferentes para os godos, como os tervingos e greutungos foram afetados, e como isso todo preparou o terreno para figuras como Alárico. Ok, vamos tentar organizar essa história. Perfeito. E o final do século IV é realmente um divisor de águas. O Império Romano, tanto no Ocidente quanto principalmente no Oriente Subvalente e depois Teodósio, estava sob uma pressão gigantesca nas fronteiras, especialmente ali na linha do Danúbio. Imagino. E um ponto crucial que as fontes sempre nos lembram é: os godos não eram um bloco único, sabe? Antes mesmo da chegada dos hunos, a gente já tinha uma confederação de povos com diferentes líderes, interesses, até identidades regionais se consolidando ao norte do rio. Ah, isso é interessante. O fascinante aqui é observar essa dança constante de poder, né? Dentro dos grupos godos, entre eles e o Império. E como a chegada dos hunos funcionou como um catalisador violento, acelerando e redefinindo tudo isso. Nossas fontes, mesmo fragmentadas, são a chave para montar esse quebra-cabeça. Isso é interessante mesmo. Eu confesso que muitas vezes imaginava os godos nessa época ainda como um povo mais nômade, sabe? Menos fixo. Mas você mencionou identidades regionais se formando antes dos hunos.
Como eram essas divisões, por exemplo, entre tervingos e greutangos que sempre aparecem nas fontes? É uma ótima observação, porque quebra um pouco aquela ideia de uma massa bárbara indiferenciada, né? As evidências, baseadas em autores como Amiano Marcelino e análises posteriores de estudiosos como Thomas Burns, sugerem fortemente que sim, já havia uma distinção territorial e talvez até cultural. Mesmo. Sim. Os tervingos, cujo nome talvez signifique homens da floresta, parecem ter ocupado as regiões mais a oeste, ali perto das florestas dos Cárpatos, na atual Romênia, por aí. Certo. Já os greutungos, talvez povo das estepes ou das praias, algo assim, dominavam as planícies mais abertas a leste, na região ao norte do Mar Negro, na atual Ucrânia. Entendi. Claro, não eram fronteiras rígidas como as de hoje, óbvio, mas indicam uma sedentarização relativa e uma organização política regional. Tinha outros grupos góticos também, como érulos, taifalos, distintos há mais tempo, mas tervingos e greutungos eram, assim, os dois maiores blocos de poder godo ao norte do Danúbio naquele momento. Entendi. Então temos esses dois grandes grupos com alguma estabilidade regional, até que chega essa força externa avassaladora. Como foi o impacto da chegada dos hunos vindos lá das estepes asiáticas por volta de 375? Foi um choque direto. Olha, cataclísmico é uma palavra adequada. O avanço huno não foi uma migração lenta, sabe? Foi uma série de ataques rápidos, brutais e militarmente muito superiores. Eles desestruturaram completamente o equilíbrio de poder ao norte do Mar Negro e do Danúbio. Nossa. As fontes, como Amiano e os estudos do Peter Heder, mostram que o impacto foi devastador e muito rápido. Líderes góticos poderosíssimos foram varridos quase que instantaneamente. O Hermanárico, por exemplo, o idoso rei dos Groitongunos, famoso pelo seu vasto domínio, foi derrotado e, segundo algumas tradições, ou se suicidou ou foi morto. Que coisa! O sucessor dele, Vitemer, também caiu em batalha logo depois. E entre os tervingos, o Atanaric, um líder super influente, conhecido pela postura anti-romana, anticristã, ele tentou organizar uma defesa, construiu até uma muralha, mas foi flanqueado, derrotado, teve que recuar para as montanhas dos Cárpatos, perdendo grande parte da sua autoridade, dos seus seguidores. Caramba, então a liderança tradicional foi, decapitada ou marginalizada muito rapidamente. O que aconteceu com as populações, com as pessoas comuns, então? Exatamente. A estrutura de poder gótica foi estilhaçada. Alguns grupos foram diretamente subjugados pelos hunos, viraram vassalos deles, talvez até foram realocados dentro do crescente Império Huno. Outros, a maioria dos tervingos, sob líderes alternativos como o Fritigerno e o Alavivo, e muitos greutungos, agora sem um comando central forte, viram só uma saída: fugir para o sul. Para o Império Romano. Isso, em direção à fronteira romana do Danúbio, buscando refúgio dentro do Império. Foi um movimento desesperado de dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas. E essa fuga em massa nos leva direto ao famoso episódio da travessia do Danúbio em 376, né? Eles chegam batendo na porta do Império, quase como última opção. Como que Roma reagiu a essa chegada massiva e repentina? Precisamente. Em 376, os térvingos, liderados por Fritigerno e Alavivo, chegaram na margem norte do Danúbio e mandaram emissários para o imperador Valente, que estava lá em Antioquia. Pediram permissão para cruzar e se estabelecer na Trácia como súditos ou federati, aliados militares, né? E o Valente? Valente, talvez calculando o ganho de potenciais recrutas para o exército dele, concedeu a permissão, mas tinha condições: entregar reféns e, crucialmente, serem desarmados. E aqui começa o desastre. A administração romana local, sob os comandantes Lupicino e Máximo, falhou espetacularmente. Falhou como? Não conseguiram controlar a travessia, foi isso? Falhou em vários níveis. Primeiro, essa tarefa de desarmar dezenas de milhares de guerreiros desesperados foi, na prática, impossível. Ou foi negligenciada, talvez por corrupção, com oficiais aceitando suborno para permitir que os godos ficassem com as armas. Não acredito. Pois é. E segundo,
A logística para alimentar e assentar essa multidão era gigantesca, e os oficiais romanos exploraram a situação vergonhosamente. Amiano Marcelino, nossa principal fonte para isso, descreve uma mistura tóxica de incompetência, ganância, crueldade. Exploração como? O que eles fizeram? Retiveram suprimentos e venderam a preços exorbitantes. Amiano relata que os godos tiveram que vender os próprios filhos como escravos em troca de comida. Até carne de cachorro eles tiveram que comer e comprar. Que combinação explosiva, né? Deixar entrar guerreiros armados e famintos, e ainda maltratar eles desse jeito. Receita para o desastre. É inacreditável. E a situação ficou ainda pior, porque não foram só os tervingos do Fritigérno que cruzaram, certo? Sim, exatamente. Enquanto a atenção e a exploração romana estava focada nos tervingos, outros grupos viram a oportunidade, ou sentiram a mesma pressão. Grupos de greutungos, agora liderados pelo Aulateus e pelo Sáfrax, que atuavam como regentes de um rei menino, Viderico, também fugindo dos hunos, chegaram ao Danúbio. E aí? Missão imperial. E junto com eles vieram também contingentes de alanos, outro povo empurrado pelos hunos, e até alguns hunos dissidentes. Ah, então a situação ficou ainda mais caótica. Não era só um grupo pedindo ajuda, era uma inundação descontrolada, aumentando exponencialmente a pressão sobre os recursos, que já eram escassos, e a capacidade de controle romana. Com certeza. A fome, o desespero, o ressentimento pelo tratamento cruel e a presença massiva de guerreiros armados criaram um barril de pólvora que estava prestes a explodir. Imagino que essa receita para o desastre não demorou a explodir, então. Como que a situação descambou para o conflito aberto? Bastou uma faísca. O Lupicino, o comandante romano local, convidou o Fritigérno e outros líderes góticos para um banquete em Marcianópolis. Talvez numa tentativa meio desajeitada de controle, ou, como alguns suspeitam, talvez fosse uma armadilha. Sei. Enquanto os líderes estavam lá no banquete, os soldados romanos do lado de fora entraram em confronto com a escolta gótica. Mataram alguns. As notícias chegaram para o Fritigérno, que conseguiu sair do banquete e imediatamente chamou seu povo à revolta. E aí explodiu mesmo. Exato. Os térvigos, já desesperados pela fome, pelos maus tratos, pegaram em armas. Logo se juntaram a eles os greutungos, os álanos e os outros que tinham cruzado sem permissão. A revolta gótica tinha começado e rapidamente se espalhou pela Trácia. Os godos saqueando tudo, buscando comida e vingança. E essa revolta escala até culminar na famosa e, desastrosa Batalha de Adrianópolis, em 378. O que aconteceu lá e quais foram as consequências imediatas? Adrianópolis foi a resposta imperial direta à revolta. O imperador Valente, vindo do Oriente com o grosso do exército de campanha oriental, subestimou completamente a força e a determinação dos godos confederados. Em 9 de agosto de 378, ali perto de Adrianópolis, atual Edirne, na Turquia, o exército romano atacou o acampamento godo fortificado. E deu muito errado para Roma, né? Muito errado. Foi uma derrota esmagadora. 2/3 do exército oriental foram aniquilados, incluindo o próprio imperador Valente, que morreu na batalha. Foi um choque sísmico para o império, sabe? Comparável a derrotas históricas como Canas. Deixou o Oriente vulnerável e demonstrou a força militar dos godos quando unidos e motivados. Uma derrota dessa magnitude, com a morte do imperador, imagino que o novo imperador, Teodósio I, teve que adotar uma abordagem completamente diferente. Ele não podia simplesmente, varrer os godos do mapa depois disso. Sem dúvida nenhuma. Teodósio, nomeado imperador do Oriente pelo Graciano, que era o imperador do Ocidente, herdou uma situação catastrófica. Os godos controlavam grandes partes dos Balcãs e o exército oriental estava destroçado. Depois de alguns anos de campanhas militares que conseguiram conter, mas não derrotar decisivamente os godos, Teodósio percebeu que uma solução militar total era inviável. E aí ele foi para a diplomacia. Exato. Ele optou pela diplomacia e por uma solução negociada que resultou no famoso tratado, ou Fedus, assinado em 3 de outubro de 382. E o que dizia esse tratado de 382? Foi uma paz duradoura, resolveu o problema? Olha, as fontes, como analisadas pelo Heder e pelo Wolfram, indicam que foi um acordo sem precedentes para a época.
Permitiu que os godos, essa mistura de tervingos, grautuongos e outros que participaram da revolta, se assentassem em terras dentro do Império Romano, ao sul do Dânubio, principalmente nas províncias da Trácia e Mésia. Mas como? Eles viraram cidadãos? Não exatamente. O crucial é que eles não foram dispersos ou totalmente subjugados. Eles puderam manter uma certa autonomia, vivendo sob seus próprios líderes e leis, embora fossem considerados, súditos do Império. A principal obrigação deles era fornecer contingentes militares por exército romano quando requisitados, tornando-se federati. Entendi. Mas não era um reino godo dentro de Roma, então. Não era um Estado cliente unificado sobre um único rei. Provavelmente eram vários grupos assentados em áreas designadas, cada um com seu líder. Mas esse tratado resolveu o problema ou apenas o transformou? Quais foram as implicações a longo prazo disso? Bom, a curto prazo trouxe uma paz necessária, Permitiu a reconstrução do exército romano oriental. Mas as implicações a longo prazo foram profundas e, de certa forma, perigosas para o Império. Primeiro, como o Heder destaca bem, as antigas estruturas de liderança gótica pré-376 foram varridas pela guerra e pela crise. O Atanari, que estava marginalizado, Fritigerno morreu logo depois de Adrianópolis, Alateus e Saprex também somem das fontes. Criou um vácuo de poder. Exatamente. Abriu espaço para uma nova geração de líderes emergir dentro desses grupos assentados. Líderes cuja autoridade dependia mais da capacidade militar e da negociação com Roma do que de antigas linhagens. E segundo, o tratado formalizou a presença de um grande corpo de guerreiros bárbaros, com coesão interna, liderança própria, vivendo legalmente dentro das fronteiras imperiais. O que parece um risco, né? Um risco enorme. Como Jorge Aragonés observa, isso acelerou processos paralelos. A romanização dos godos, que absorviam aspectos da cultura militar e material romana, mas também a germanização ou barbarização do exército romano, que ficou cada vez mais dependente desses contingentes federados. Basicamente, a solução romana, na verdade, plantou a semente de um problema futuro, criando um poder militar semi-autônomo que poderia, eventualmente, voltar-se contra o próprio império. E é nesse vácuo de liderança e nessa situação tensa de federati que Alarico começa a ganhar destaque. Como que ele surge nesse cenário? Exatamente. Alarico é o exemplo perfeito dessa nova geração de líderes. Ele provavelmente pertencia a uma linhagem nobre, talvez os Baltingos, que se tornariam a dinastia real visigótica. Mas a ascensão real dele veio da capacidade de comandar guerreiros godos dentro desse sistema federado pós-382. Ele já aparece logo depois do tratado. Ele ganha destaque nas fontes no início dos anos 390. O Wolfram menciona que, em 392, ele já era importante o suficiente para representar os godos na renovação do tratado com Estilicão, o poderoso mestre dos soldados do Ocidente. Só que a relação entre os godos federados e o comando imperial continuava cheia de atrito, sabe? Um ponto de inflexão foi a Batalha do Rio Frígido, em 394. O que aconteceu nessa batalha? O Teodósio I usou um contingente enorme de federados godos, talvez uns 20 mil guerreiros, possivelmente incluindo ou até liderados pelo Alárico, na campanha dele contra o usurpador Eugênio no Ocidente. Os godos foram colocados na linha de frente, lutaram ferozmente, foram decisivos para a vitória do Teodósio, mas sofreram baixas terríveis. Algumas fontes sugerem que foram deliberadamente usados como bucha de canhão. Além disso, mesmo com a contribuição crucial deles, Alarico e outros líderes godos se sentiram estressados, mal recompensados. O Alarico, por exemplo, foi mantido numa posição militar subordinada a outro comandante godo, a serviço de Roma, o Gainas, apesar da possível nobreza dele e do crescente prestígio entre seus próprios guerreiros. Nossa, lutar pelo Império, sofrer baixas terríveis e ainda ser tratado como, sei lá, cidadão de segunda classe? Dá para entender o ressentimento acumulado. Entende-se perfeitamente. E o que acontece depois dessa batalha, com todo esse ressentimento latente, o catalisador final foi a morte de Teodósio I em janeiro de 395. Na prática e na tradição romana, a morte do imperador que firmou um tratado muitas vezes invalidava os termos.
ou, no mínimo, abrir espaço para renegociação. Ah, Alárico e seus guerreiros, que ainda estavam na Itália depois da campanha do Frígido, viram nisso uma oportunidade. Ou uma necessidade, talvez. Eles não foram devidamente recompensados, sentiam-se desprezados, talvez ameaçados pela nova divisão do Império entre os jovens filhos de Teodósio, Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente, ambos controlados por regentes rivais, o Rufino e o Estilicão. e o que o Alarico fez? Então, Alárico agiu. Ele retornou rapidamente com seus homens para as bases deles na Mésia, atual Bulgária, reuniu seu povo essencialmente os descendentes dos Tervingos e Greutungos, unidos pela experiência compartilhada do Fedos, de 382, e, sentindo-se liberado das obrigações do tratado, buscando reconhecimento e melhores condições, foi aclamado rei pelos seus seguidores e marchou sobre Constantinopla ainda em 395. Iniciando aí uma série de campanhas que marcariam as próximas décadas. Então a morte do imperador foi a faísca final. Alárico basicamente disse chega e decidiu buscar seus próprios termos, usando a força militar do grupo que ele agora liderava. Exatamente. Esse grupo coeso, forjado pela experiência comum dentro do Império desde 376, a travessia, a revolta, o assentamento, o serviço militar, os ressentimentos compartilhados e agora unidos sob a liderança carismática e ambiciosa de Alárico, é a entidade política e militar que nós, olhando para trás, identificamos como o núcleo dos visigodos. Todo esse caminho, essas experiências tão diferentes dos godos que ficaram fora do Império. É aqui que começamos a ver a raiz da divisão entre visigodos e ostródodos? Ou essa é uma visão simplista demais? É uma questão fundamental e complexa. Como Peter Heather argumenta de forma bem convincente, a divisão clara e o uso dos nomes visigodos, godos do leste, e ostrogodos, godos do leste, como identidades políticas distintas e autorreconhecidas, é em grande parte uma construção posterior, talvez solidificada só lá no século VI por historiadores como Cassiodoro, Jordanes, olhando para o passado. Mas, Para colocar esses dois ramos em trajetórias divergentes. O grupo que entrou no Império em 376, lutou em Adrianópolis, foi assentado em 382, serviu como federado e eventualmente seguiu Alárico nas suas longas andanças e confrontos com Roma, culminando no saque de Roma em 410 e no estabelecimento de um reino na Gália e depois na Espanha. Esse grupo formou o núcleo histórico, populacional e militar dos visigodos. A identidade deles foi forjada nessa interação contínua e muitas vezes violenta com o mundo romano. e os ostrogodos? Qual foi a trajetória deles nesse período? Então foi diferente como? Os grupos que formariam o núcleo ostrogodo tiveram uma experiência marcadamente diferente. Muitos dos greutungos e outros povos associados, incluindo alanos e outros, que não cruzaram o Danúbio em 376 ou que foram subjugados pelos hunos antes mesmo de chegarem ao rio, esses permaneceram sob o domínio huno por um período muito mais longo, quase um século, até o colapso do Império de Átila depois da morte dele em 453. Quase 100 anos sob os hunos. Exato. A estrutura social deles, a liderança, com a ascensão da dinastia Amal, a identidade deles foi profundamente moldada por essa longa sujeição e interação com os hunos. Somente depois de se libertarem do jugo huno, lá em meados do século V, é que esses grupos, agora conhecidos como ostrogodos, começaram a se unir como uma força independente e a interagir significativamente com o Império Romano do Oriente, eventualmente seguindo o grande líder deles, Teodorico, o Amal, para conquistar a Itália no final do século V. As experiências deles e, consequentemente, a identidade política e cultural foram moldadas por um caminho muito diferente daquele seguido pelos godos de Alarico. E é crucial lembrar que nenhum desses grupos era etnicamente puro, né? Eram mais confederações do que nações no sentido que a gente entende hoje. Absolutamente. As fontes e a arqueologia deixam muito claro que tanto o grupo visigótico quanto o ostrogótico eram, desde o início, confederações multiétnicas. Tinham um núcleo de guerreiros e tradições que se identificavam como godos, mas sempre incluíram grandes contingentes de outros povos: alanos, sármatas, hunos dissidentes, gépidas,
romanos provinciais, escravos fugidos, entre outros. Então, o que unia eles? A identidade goda, como Heather sugere, estava provavelmente mais ligada a uma elite guerreira e à adesão a um líder e a uma tradição, mesmo que essa tradição fosse constantemente reinventada, do que a uma ancestralidade comum ou a uma língua única para toda a população. A coesão vinha da experiência compartilhada e da liderança militar, não de uma pureza étnica que, na verdade, nunca existiu. Fascinante. Então, para recapitular, a pressão huna estilhaçou o mundo godo ao norte do Danúbio no final do século IV. Muitos buscaram refúgio no Império Romano, o que levou a uma má gestão catastrófica por parte dos romanos, a Revolta Gótica e a Batalha de Adrianópolis. Isso. O Tratado de 382 tentou uma solução, assentando os godos como federados, mas isso, na prática, eliminou as antigas lideranças e criou um poder militar meio autônomo dentro do Império, abrindo espaço para líderes como Alarico. Perfeito. E as trajetórias radicalmente distintas do grupo de Alarico interagindo intensamente com Roma, que seriam os futuros visigodos, versus os grupos que permaneceram por quase um século sob domínio huno, os futuros ostrogodos, essas trajetórias plantaram as sementes da separação desses dois grandes ramos do povo godo, embora a nomenclatura e a identidade distintas só tenham se consolidado bem mais tarde. Exatamente. As sementes dessa divisão foram semeadas nesse caldeirão caótico do final do século IV, moldadas pela interação com essas duas forças externas imensas, os hunos e o Império Romano. As experiências divergentes que começaram aqui definiram séculos da história gótica e europeia. Uau! E isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Até que ponto uma identidade coletiva é definida por uma origem comum, real ou imaginada, e até que ponto ela é forjada pelas experiências compartilhadas, pelos desafios enfrentados e superados em conjunto e pelas escolhas feitas por seus líderes em momentos cruciais. Uma ótima pergunta para se pensar. Na sequência, a análise deste assunto continua.